Oi, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Já vou te pedir para você deixar seu like e se inscrever. É a primeira vez que a gente está aqui fazendo um podcast, a gente com esse time, né? Direto da cafeteria Cheirinho Bom de Mesquita, do Fabiano, da família, né? Estou muito feliz de estar aqui, é um projeto muito inovador, eu acho que vai dar muito certo, tá? Já te convido a compartilhar isso, a dividir com as pessoas e querer experimentar também, vivenciar esse momento muito bom. É a primeira vez que eu tô dentro de uma cafeteria fazendo podcast e dividindo isso. Eu amo coisas que são a primeira vez. Tem um gostinho bom, né? Sim, sim. Eu acho que esse formato vai dar muito certo, porque é um formato que a gente fica mais leve, mais espontâneo e tomando um café mesmo. Isso. Então, ó, já te convido para se juntar com a gente. O assunto é gostoso, é importante, é necessário, tá? A gente está vivendo uma vida de muito trabalho, muita internet, muitas tarefas. Estamos, né, multipotenciais e a gente vive um mundo muito 4.0 e a gente se preocupa pouco com, às vezes, o que vai manter a gente a longo prazo aqui, né, nessa jornada, principalmente do corpo, da mente. Então, a gente vai falar hoje com a Denise Costa. A Denise está aqui para a gente falar de nutrição integrativa, nutrição funcional. A gente vai compartilhar um pouquinho do que quer dizer isso tudo. Sim, sim. Porque a gente fala de nutrição, de algumas pessoas falando de terrorismo nutricional, outras trazem questão só do emagrecimento. A gente vai entrar um pouquinho nessa questão integrativa e funcional para que a alimentação seja algo bem gostoso pra gente, né? Sim, sim. Denise, muito boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada por esse privilégio, tá? Toda vez que a gente para trocar com alguém, é algo muito rico, muito bom. Verdade. Eu tô muito feliz de você me dar essa oportunidade de bater esse papo com você aqui, tá? Obrigada. Tá, nada, obrigada a você, obrigada a esse espaço. Acho que assim, falar de Denise é falar... Esse espaço aqui também conecta comigo. Ah, que lindo! Né? Porque o café... né? O cheirinho, o nome, né? Cheirinho bom. E a gente precisa desse acolhimento tanto em cheiros, né? Os cheiros, eles se completam. A gente precisa, quando a gente para de perceber todos os sentidos, a gente começa a ficar frio, igual o café, né? Verdade, legal você falar isso. Sim. Porque um dos sintomas grandes que o pessoal teve pós-pandemia foi perder alguns sentidos esse do cheiro, né, Denise? E o quanto teve gente que ficou emocionado quando voltou a sentir. Sim. Você viu esses relatos de pessoas que ficaram muito felizes quando começaram a sentir novamente o cheiro das coisas? Sim. O cheiro de um bom café. Então, assim, fazer esse momento aqui, né? Eu falar de algo. Eu sempre falo assim, falar de Denise é falar primeiro de uma pessoa, né? Mãe, filha, esposa, né? E professora e nutricionista, que chegou agora muito recente na minha vida, né? Mas eu consigo, para me entender, eu preciso me ver em todos esses espaços. Ai, que lindo! Que me constitui, né, na pessoa que sou hoje, né? Já vou aproveitar que você já introduziu na sua apresentação e que você dissesse um pouquinho como surgiu a nutrição, já que você falou que é uma coisa mais recente. Sim. A gente já ama um professor, né, Denise? Porque eu sempre compartilho no pod, um professor, todo mundo tem uma marca importante na vida de um professor. Sim. Observa as pessoas, elas sempre têm uma história importante de um professor para contar, né? Alguém que impactou a gente no ensino médio, ou na faculdade, ou na pós-graduação. Professores são mestres mesmo, né? Sim. E aí, depois de professora, como é que veio a nutrição? Conta pra gente como é que começou essa paixão. Assim, sou professora há 28 anos, né? Praticamente 30 anos, mas 28 enquanto funcionária pública, né? Comecei com os 18 anos na rede municipal de Belford Roxo. Ih, minha terra, em Belford Roxo, Heliópolis. Aí, em São João de Meriti. Então, foram os 2 municípios que foram muito importantes que passaram, né, na minha vida. De solteira até casada e a ter filhos, né? E fui para a universidade, né, em 95, fiz pedagogia. E toda essa relação humana, esse cuidado, essa vontade de dar direito, o que é direito da criança, a alfabetização, me constituiu também. Legal. Porque de 98 até 2015 eu fui professora alfabetizadora. Depois, nesse interim, né, eu também trabalhei na Secretaria de Educação, coordenando uma formação continuada com professores alfabetizadores, né? Que legal. Que tendo essa vivência como professora das crianças,
E aí chegou esse momento de eu falar, né? Como fazer isso? O que é essa formação? Formar novos professores, né? Com essa minha visão. Só que também, nesse momento, eu fui chamada num outro concurso, né? Já tem 15 anos que eu sou professora do curso de formação de professores, o Rangel Pestana, né? E sou professora da disciplina de alfabetização e letramento. Como você foi para a nutrição? Muito diferente o caminho. Muito. E assim, o que aconteceu? A gente corre tanto, né? Principalmente sempre trabalhando de uma escola para outra. Sempre a minha preocupação era seguir, dar aquelas crianças, né, a oportunidade. Então, eu sou muito intensa naquilo que eu faço. Eu também. Né? Eu tenho essa intensidade. Esse amor é uma paixão, né? Isso. Uma Só paixão. que aí chegou nesse movimento, eu quase não comia. A gente come os lanches, Sim. os salgados, uma comidinha assim que às vezes ficar um dia inteiro sem comer. E a gente vai comer no final do dia e a gente fala, eu mereço uma pizza hoje. Exatamente, né? Já fez muito isso. Assim, e aí isso começou, né? Eu comecei a me sentir muito cansada, a visão comigo começava a me olhar, as roupas, né? Não dava em mim, e aquela relação, né, de mulher, né? Sim. Isso começou a... Eu não queria olhar no espelho. Meu marido nunca me cobrou nada. Era uma relação minha comigo mesma. E eu fui buscar ajuda, porque em certos momentos a gente tem que reconhecer que a gente não consegue sozinha. Então passei por exames, né? E aí, nesses exames, as taxas, né, de sangue estavam alteradas, as taxas bioquímicas, né, quase chegando a uma diabetes. Você estava com 70 anos, né? Isso, sim. De acordo com o corpo, não era assim? Sim, totalmente. E aí foi quando eu busquei, né, comecei a conhecer a nutrição. Participei de um acompanhamento, só que nesse primeiro momento não deu muito certo, gerou uma compulsão alimentar, porque era uma dieta que precisava seguir e tinha um determinado, uma composição que tinha que onerar financeiramente, e não tinha uma outra opção, e aquilo começou, eu fiquei muito tensa, até que eu encontrei um espaço que era a nutrição, né, tinha a parte médica e tinha a estética. E aonde as começaram a perceber, né? Eu comecei a perceber que eu precisava desse cuidado com o corpo e com a mente. Perfeito. No momento da estética, não era só aquele momento do tratamento, Sim. mas aquele momento que eu deitava ali para aquele aquecimento, eu acalmava a mente. Os primeiros momentos eu ficava, porque a gente, enquanto mulher, a gente se cobra demais. Né? Não é possível, vou ficar uma hora aqui, né? Eu tenho que sair, eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que voltar para casa. E aí, assim, por toda uma equipe que tem, né? Elas começaram a conversar comigo, não, Denise, esse é o seu tempo. É um autocuidado que você tão faz. Pouquinho, Denise, perante tantas coisas que nós damos conta, é um pouquinho tempo, né? Sim, sim. E aí foi quando eu acabei, né, conheci uma nutrição, né, que era aquela que não era... Eu tinha outras opções, era uma forma de dar consciência e não fechada demais, tão sistemática. Né? Porque me dava autonomia quando eu acabasse aquele tratamento, aquele acompanhamento. E aí eu fui me apaixonando, né? Sim, eu tenho 2 filhos, né? O Caio, com 19 anos, e o Pedro, com 13, né? Gente. E aquele momento, eu estava com 42 anos, acho que é aquele momento que a gente quer mudar algumas coisas, né? Acho que comecei a pensar na transição de carreira. Aí eu até falei com meu marido, falei assim, eu vou fazer o Enem. Não, ir para uma outra universidade lá no centro do Rio, não tem como. Principalmente nessa logística com as crianças, né? E aí eu comecei fazendo uma universidade próxima da minha casa e fui me apaixonando, né? Mas aí você decidiu, por conta de tudo assim que você compartilhou, você falou, eu vou fazer nutrição. Sim. Já foi a primeira opção. Foi a opção, porque foi uma experiência comigo que eu vivi, que deu certo. Né, eu comecei a me descobrir, a ver os resultados em você. Sim, o resultado. E aí entrei para a universidade e cada vez que eu estudava, eu via Deus.
né? Quando eu estudava anatomia, fisiologia, eu falei, gente, o corpo é totalmente perfeito e conectado, o Senhor está ali, né? E aquilo, em cada aula, eu fui vendo que eu falei, Senhor, eu nunca sonhei em ser nutricionista. Eu estou em final de carreira praticamente na parte da educação, né? Eu tenho 47 anos, vou fazer 48, inclusive falta um mês para fazer 48. Então vou comemorar. De outubro. E aí, assim, e aí onde falei, não, aí fui e falei, isso foi um propósito que Deus me deu. Como deu da educação. Sim. De qualquer forma, trabalhar na saúde tem a educação. Verdade, educar, né? Pessoas a se alimentar melhor. Sim, sim. E aí virou esse propósito que foi desafiador, porque é uma área que não fazia parte do meu conhecimento técnico, né? Então, essa parte de fisiologia, física, química, eu tive que mergulhar, ainda estudo até hoje, constantemente, né? Você já terminou, então, a nutrição? Já terminei, já tem 1 ano e meio. Então você já atua, já atende, né? As pessoas de forma geral. E aí, o que você achou de que é a maior dor das pessoas? Seu maior público são as mulheres? São as mulheres. Qual é a maior dor delas? Sabe por que eu tô te perguntando isso, Denise? Você contando um pedacinho da sua história, parece um pouco... Me vi um pouco nisso. Dessa insatisfação, dessa falta de cuidado, dessa falta de tempo. Então, eu perguntei qual é a maior dor hoje dos seus clientes, porque isso vai ajudar muita gente. Sim. Provavelmente é a dor de muita gente que vai assistir a gente, sabe? Então, essa dor de olhar no espelho é uma que tá ali no ranking. Né? É a dor de você já ter tentado fazer várias dietas, né, restritivas. Eu já tomei até remédio controlado para emagrecer. Já fiz de tudo. Já fui vigilante do peso. Gente, eu fiz de tudo na vida. São muitas estratégias. E assim, a pessoa não tem o resultado. Sim. Então ela chega no consultório naquele desespero. Me vê como uma última alternativa. Né? E ela nem acredita muito, né? Porque a pessoa quando tá nesse... Eu tô dizendo isso porque eu já estive nesse lugar. Sim. Eu pensava assim... Teve um momento que eu falei assim pra mim, cara, eu sou gordinha mesmo, não tem jeito. Eu pensava assim mesmo, tipo... Sim. Mas era mentira, era só uma história que eu contava pra mim. Porque, Denise, eu engoli a emoção. Sim. Como eu sou uma pessoa que eu não falava o que eu sentia, né? Eu sempre fui aquela pessoa que foi engolindo a vida inteira. Sim. Todas as coisas, eu acho que eu comia... pra ser uma forma de me recompensar. Sim. Isso é uma coisa que eu fiquei só na terapia, que eu fui entendendo isso. Mas eu imagino que os problemas de alimentação, eles são vários. São. E aí a pessoa chega pra você já, assim, desacreditada, né? Dela mesma. Assim, sim. Denise, me ajuda. E aí ela não sabe como, ela precisa de ajuda, né? Sim. Eu tive um agendamento de uma consulta na semana passada. A paciente nunca tinha visto, que eu tenho muitos pacientes de indicação, né, que chega até o network puro. Sim. E aí, acho que também, assim, como eu tenho esse olhar, né, muitos me conhecem dentro da educação, esse olhar humano, né, olhar... Sério, profissional, então as pessoas acreditam. Sim. E aí, quando eu estava fazendo esse agendamento, eu liguei para ela, falei, alô? De repente, ela começou a chorar. Eu falei, o que foi? Tá passando mal? Sentindo alguma dor? Não, doutor, eu tô sentindo a dor da alma. Ah, caramba. Aquilo tocou muito forte, é muito né? forte. E aí, o que acontece? É um pedido de socorro, isso. Socorro. Então, assim, ela tá com taxas em relação a bioquímicas, né? Glicose, diabetes, né? Ela já tem diabetes. E ela passou agora por um momento que ela morava em um outro local. Não, o filho mora em Portugal. Ela passou um tempo e ela voltou para o Brasil. Então, ela começou a ficar mais tensa, não aceitando esse lugar dela hoje, onde ela mora. Ela queria continuar morando juntamente com ele. Então, esse ambiente, essa necessidade que ela tem de ficar com ele, afeta também na saúde física. E ela estava num descontrole ali, tanto emocional quanto nutricional, porque ela não estava comendo, há 3 anos ela descobriu a diabetes e não retornou ao médico. Caramba. Ainda tem essa relação da não aceitação. Sim. E isso só está complicando, porque ela está chegando num estágio, fazendo toda essa avaliação, num estágio renal. Ela já mostra ali a insuficiência renal dela. Né? Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque corpo e mente o tempo todo. E existe uma definição da Organização Mundial de Saúde, né?
que o que é a saúde? Não é ausência de doença, é um equilíbrio do corpo, da mente, né? É um estado de saúde, de social, econômico, emocional, tudo isso. Caramba, eu não sabia. Que legal. Sim, porque às vezes a gente acha que é só... Não estar doente, né? Eu mesmo achei que era isso. Sim, não. Não estou doente, estou com saúde, mas não. Não. Então mostra totalmente essa conexão, né? Porque isso vai impactar no fisiológico, completamente. Mas quando que eu tô sentindo essa dor, tá, Denise? No lugar dessa mulher ou dessa pessoa que tá com algum problema, que não é só o excesso do peso, pelo contrário, né? São vários problemas que nós temos com relação com a comida. Mas quando que eu sei que é hora de procurar a Denise? Quando que eu sei que a decisão, cara, eu preciso agora é procurar uma profissional de nutrição para me apoiar? Primeiramente, quando você não tá conseguindo, você está num estado passivo. Você está sentindo muitas dores, você já está desistindo de você, né? Então você precisa procurar profissionais para te ajudar. Você vai procurar nutrição, você vai procurar um médico, né? Clínica médica, um endócrino. Esse trabalho em equipe ele é fundamental. Então, a nutrição ela não resolve tudo, mas sem a nutrição a gente não é nada. Sim. Né? Então, até muitos pacientes com a nutrição, eu faço esse encaminhamento, por isso que eu sou integrativa, né? Porque eu vejo essa necessidade das outras áreas, né? Ali estar dialogando juntamente comigo. Né? O endócrino, ginecologista, né? O gastro, todos eles precisam estar em conjunto. E até as terapias, né? Até que a gente chama as práticas integrativas, que às vezes você vai ter uma meditação, né? O yoga, né? Tudo isso para compor esse estado de saúde do paciente, né? Porque às vezes ele está com um planejamento, que a gente faz o planejamento assim, todo de acordo dentro dessa individualidade, mas ele não consegue. Não põe em prática, não consegue pôr em prática, e ele não consegue, às vezes não é porque ele não quer, mas é porque ele não está tendo energia e nem não sabe. Sim. E aí, nesse não saber, por exemplo, tem muitos pacientes com carências nutricionais na questão da anemia. Às vezes ela é colocada como ela não está... eu não consigo, eu não saio daqui, e começa a dar chicotadas nela própria. Quando eu vejo, ela está com uma anemia baixíssima, ela está com uma B12 baixíssima, e isso são nutrientes que são fundamentais para manter a vitalidade do corpo, como todos os outros, né? A gente tem que ter o equilíbrio, e a nutricionista, a função nossa é essa, né? A gente precisa acompanhar como esses nutrientes estão sendo absorvidos, né? Como que está acontecendo lá no corpo dessa pessoa. E se está em desequilíbrio, eu preciso repor isso. Primeiramente com o padrão alimentar, né? E em seguida com a suplementação, que em muitos casos a gente precisa trabalhar com suplementar, né? Sim, porque... Principalmente com a idade, né? Por mulheres de minha idade já estão suplementando, né? 40 anos de ômega 3, suplementando vitamina D. Eu acho engraçado, eu sempre gosto de trazer uns casos engraçados pra mesa, né, Denise? Tem um meme que eu acho muito bom, que é alguém falando assim, eu acho que essa sua baixa vibração, essa falta de energia, acho que é o demônio. A pessoa fala, não é o demônio, é a falta, tipo, de luz, sabe? De sol, de energia. Mas é outra energia, não é essa coisa espiritual, são outras energias. Mas é um meme, tipo, eu não sei contar ele, porque eu sou péssima na piada. Mas o meme é bom, sabe? De que não é exatamente isso que a gente sempre leva para outros lados. Falta esse olhar para a nutrição, para os alimentos. E o sol, quando fala essa questão de luz, porque, assim, a vitamina D, né, que vem diretamente do sol, né? Essa absorção, a primeira, que Deus já deu essa energia de graça, gratuita, eu né? Pegar um solzinho. E assim, cada vez mais essa baixa, porque assim, ela não é só uma vitamina, ela é um hormônio. E é um hormônio que lembrei da piada, Denise, que é muito ruim. Sim. Aí o meme fala assim, não é o demônio, é o hormônio. Então, tipo assim, o que tá faltando pra você olhar são os seus hormônios. Eu achei isso fantástico. Porque os hormônios, assim, são conexões que ele passa no nosso corpo o tempo todo. Ele que vai estar conectando. Então, se esse hormônio falta, vai falhar esse metabolismo, né? Em alguma parte ali do nosso corpo. Né? Então, a vitamina D, que é um hormônio, ela é vital. Né? E ela... quantas pessoas que estão tomando medicações para depressão? Pois é.
quando a gente analisa lá, fazendo a avaliação nutricional, ela está com baixa vitamina D, né? E ela é responsável pelo sistema imunológico, entre várias outras funções, né, que a gente tem no corpo. Denise, mas se eu estiver comendo um bolo de chocolate enorme aqui, você vai me julgar? Não. Eu julgo as pessoas. Eu nem sou profissional, mas eu julgo as pessoas. Sabe por quê? Assim, ó, a nutrição, né, a abordagem que eu trabalho é a nutrição. Eu sou formada, né, pós-graduada em nutrição funcional. E a nutrição funcional, ela vai também considerar esses nutrientes, considera essa identidade, né, que a gente precisa. Sim. O alimento, a nutrição está relacionado com a vida dessa pessoa. Com o bem-estar da pessoa, né? Com a história dessa pessoa. Eu preciso de um chocolate para viver. Sim, o equilíbrio, tudo é o equilíbrio, né? Sim. A gente fala assim, a qualidade e o equilíbrio. Você pega uma pessoa que é italiana, como que eu vou dizer para ele para não comer uma massa, né? Ele vai ficar tão tenso que vai aumentar cortisol, Sim. vai aumentar várias situações ali que vai trazer um desequilíbrio no corpo. Tem alguma coisa que você não come de jeito nenhum? Sabe o que eu não comia? Posso dizer que eu não comia? Abacate. Não? E você come abacate, hoje? Ó, foi desafio. Porque eu sempre falo assim, porque a gente precisa também trabalhar, como falar, consciência, né? Sim, sim. Tem que ter uma consciência, nós somos adultas. Muitas vezes a gente é direcionado para alguns alimentos naquele pensamento de criança. A gente deixa dominar. Então, assim, eu tô nesse processo, né, do climatério, né, o abacate tem uma gordura muito boa. Muito boa, eu vi isso, né? Também. E assim, o abacate traz uma memória, como eu falo assim, o alimento, ele vai relatar, vai cair muito na memória. Eu lembro muito do abacate que eu tomava muita vitamina quando criança, amo. Só que eu enjoei. Então, olha, meu filho até conta, mãe, de novo você vai comprar um abacate? Ele falava, e você não faz o abacate? É uma relação Sim. ali. Então, eu já tinha tentado de várias formas. Eu tenho isso bem com chuchu, sabia? Não suporto chuchu, minha mãe fazia muito chuchu, porque a gente era bem pobre e não tinha mesmo muita coisa. Tadinho, minha mãe. Enfim... Mas, e aí, esses dias eu fui comer uma quentinha que alguém me deu, alguém preparou pra mim, tava cheio de chuchu. Eu falei, mas eu vou comer. Porque adulto não tem que ter isso. Eu não como. Eu falei, não, eu vou comer. Eu comi assim, Denise. Tipo... Mas sabe como que aconteceu? Como que eu fiz? Eu fiz a combinação, consigo comer o abacate misturando com uma outra fruta. Ah, boa. Então eu bato, né? Boto uma quantidade pouca do abacate e coloco morango, né? Amora. Então, assim, consigo comer, tomar muito bem. E aí eu tenho o nutriente do abacate que não vou deixar, principalmente nesse momento que eu preciso muito, né? E conseguir ter essa adesão. Então, assim, toda a minha prática clínica é pensando nessa pessoa, né? Nessa identidade que tem memórias, que tem trabalho, né? Eu não posso pegar um paciente que é cirurgião. Ele trabalha aí, às vezes 20 horas, né, num campo cirúrgico. Como que eu vou falar para ele que ele tem que comer lá no... Nem pode. Então, eu preciso fazer essa adaptação da alimentação dele de acordo com o trabalho. Muito bom. Né? Então, tem paciente que às vezes não consegue levar a sua alimentação para o trabalho. Ele come fora, né? Ele come em pensão, em restaurante. Então, precisa ensinar ele como que ele vai compor esse prato. Né? Então, tem que ter essa relação. Porque senão não tem adesão. E é assim que funciona, né? Funcional. Sim. E aí, assim, às vezes a pessoa pode até conseguir fazer aquela dieta totalmente regradinha, restritiva, vai até perder. Só que o corpo, ele é muito inteligente. Depois, porque quem vai conseguir manter uma dieta tão restritiva, ele ama bolo. Né? Ama cafeteria. Não posso mais cafeteria não, porque tem aquelas coisas não sei o quê. E aí a pessoa começa a sair desse lugar social, que nós somos sociais. Verdade. Então, assim, o que eu falo sempre no consultório? A nutrição está relacionada com a vida. Essa é a minha marca. Eu tenho uma marca, né? Que é Nutrição e Vida. Ai, que lindo. Nutrição e Vida. Nutrição e Vida. E na Nutrição e Vida, o propósito é esse. Levar uma nutrição com consciência, que dentro desse relacionamento da nutrição, que é uma necessidade vital nossa, mas que esteja relacionado com a sua vida real. Né? O que eu achei interessante você compartilhar, Denise, porque muito do que você foi estudar e que você foi construindo foi
é o seu case, né? Sim. É o seu case. Então, assim, Sim. você teve o que a gente chama um problema, aí você solucionou um problema e aí você trouxe esse problema, essa solução para o mercado também. Então, você consegue compartilhar com mulheres porque você também vivenciou isso e conseguiu, de alguma forma, vir corrigindo, como você está compartilhando do abacate, né? Sim. Agora, tem uma coisa que você não come de jeito nenhum, que você não aconselha ninguém a comer. Por ser muito ruim, por exemplo, eu amo salsicha. Todo mundo fala, Rafa, para de comer salsicha, que 5 anos aí da tua vida comendo salsicha. Sou apaixonada, igual criança com salsicha. E todo ano eu prometo, naquelas promessas de início de ano, que todo mundo faz, esse ano eu paro de comer salsicha. Eu parei de beber refrigerante. Menos no dia que eu fui no McDonald's com o pessoal, que eu tô meio... Ai, Deus, uma fraude. Mas todo ano eu falo que eu vou parar de comer salsicha. Não consegui parar ainda. Tem uma coisa que você fala para as pessoas: não come. Isso aqui realmente é bem ruim. A alimentação mesmo é ruim. Fandangos, eu amo fandangos. É verdade. Sim, o próprio... são esses snacks, né, que eu também gosto. Porque esse crack-crack... É bom. Eu percebi que, assim, na minha alimentação tem que ter o crack-crack. Eu também. Então, você tem que trazer coisas que... Grão de bico, né? Feijão fradinho, coisas que fazem... Eu preciso pra mim também, crack-crack. Mas eu vejo, assim, o miojo, né? Ai, eu amo. Aquela composição... O vasinho, né? Aquele pó tem uma quantidade muito grande, né, de sódio. Tira isso da vida, então. Risca o miojo da vida. Seria... Porque é tudo uma soma, né? Se a pessoa... A minha avó sempre fala, poxa, eu sempre utilizei aqueles temperos prontos e hoje eu tô com 90 anos. Só que... Mas é exceção também, né? É exceção, porque ela não... Era uma vez, era um pedacinho, mas ela não comia nenhum outro ultraprocessado, né? Então é onde que a gente percebe que é a quantidade, é a qualidade, né? É o equilíbrio, né? Como eu falo assim, um referencial, você tem que, ao olhar o seu prato, eu falo para o paciente, ele não pode estar só em uma cor, principalmente só no amarelo. Você tem que ter várias cores ali. Porque Deus, como falei, Deus é perfeito, aquelas cores têm nutrientes necessários para as suas células. Célula é vida, né? Como a água. A água é essencial, né? E o tempo todo também eu tenho que ensinar ao paciente ele tentar bater a meta da água, né? Aí o copinho fala, a garrafa a gente já consegue ter um controle maior. Então são estratégias que a gente vai buscando em tudo. Eu tenho estratégia, como eu não sou profissional, eu posso compartilhar, tá? A estratégia de que você é adulto, para de se comportar como criança. Porque eu vou falar assim, tem gente que eu falo assim, cara, toma um pouco de água. Não gosto de água. Água não é pra gostar, água é pra beber. É sério, assim, eu posso dizer isso porque eu não sou profissional. Água tem que beber. Não é, tem coisas que não podem ser negociáveis. A gente não pode negociar o tempo todo. Isso aí não tem. Água tem que tomar, porque tem que nutrir o corpo. Sabe por quê? Porque assim, a pessoa, às vezes, tudo quer suplemento, né? Não, quero suplemento. Só que eu vou ver a quantidade de água, não tá bebendo. E na célula a maior parte é água. Como é que o suplemento vai fazer efeito, né? Como que essa célula vai funcionar faltando? Né? Então, a água, como você falou, é exatamente isso. Não tem como negociar. Não tem. A água, né? O sol. Sim. Né? O bom humor, gente. O bom humor também não tem como negociar. Não tem. Porque uma pessoa mal-humorada, ela realmente fica com cortisol muito alto. Como que negocia isso também? Assim, eu sei que a gente tem vários problemas. Mas viver estressado é um problema muito grande para a saúde. Porque a gente vai se acostumando. Achando que é normal. Eu sou assim mesmo. Não é assim. O sono também não pode achar que não durmo bem. Não, eu durmo pouco e é assim mesmo. Não é. Eles acham que vão bem que esse dia, não, para mim 4, 5 horas tá bom. Não tá. Não é tá. pouco tempo de sono. Ainda que a gente se acostume, o ideal não é dormir tão pouco, né? Não. Tem que dormir bem. E no sono é onde regula o hormônio. A gente chama que aquele vai igual o computador, né? Que vai reiniciar, né? Então, se você não dorme, ele não consegue. Sim. Até os casos, às vezes, a questão até da obesidade, quando a gente vai analisar essa questão do sono... Tá muito ligada, né? Muito, porque ele descontrola. Sim. E porque às vezes a pessoa, não, é porque a pessoa come muito. Não é questão do comer, é o descontrole hormonal ali. Da insulina, da leptina, da grelina, né, da serotonina. Então, eu preciso fazer aquele emagrecimento a partir desse controle hormonal. Por que eu acho importante a gente falar dessas coisas, né, Denise? O que você está trazendo para mim hoje é muito, muito importante. Sim.
Quando eu comecei a ouvir podcast, aí eu comecei a ouvir alguém falar sobre essa coisa isso tem alguns anos já, né? Sobre os hormônios da felicidade. Sim. E eu andava muito estressada, sabe? E eu pensei assim, cara, tudo hoje em dia dá pra comprar. Sim. Então esses hormônios devem ter suplemento. Olha a ignorância que faz com a gente. Falei, eu acho que esse serotonina, sei lá, endorfina, deve ter em cápsula, deve ter em... Não tô falando que exatamente o nome vai ser endorfina, mas eu achei que tivessem produtos que liberassem isso pra gente. Aí comecei a estudar sobre, aí fui ver, cara, alimentação, aí sol, aí água. Então é legal você falar disso tudo, porque a gente tá vivendo um mundo muito trabalho, muita coisa, mas a gente tá esquecendo de fazer o básico, que são essas coisas, né? É o básico. Então, isso de verdade, isso que a gente tá compartilhando aqui, não são coisas difíceis, é o básico. Dormir melhor, se alimentar melhor. Eu sei que a gente tem uma vida corrida, não tô romantizando, mas a gente vai ter que voltar um pouquinho no básico. Então, aí eu tenho Porque eu queria suplementar. Sim. Não tem como. Então, por isso que assim, eu criei um método, né, no atendimento, que o primeiro é a tomada de consciência. Ah, legal. Eu preciso arrumar essa casa. Eu falo assim, nosso corpo é uma casa que Deus deu e que a gente habita. E toda casa é um templo, né, do Senhor. E a gente precisa... ninguém gosta de ficar com uma casa bagunçada, né? Ou se gosta, se acostuma, mas alguma coisa ali não vai... Não deveria, mas alguma coisa não vai rolar bem. Não vai estar harmônico, né? Não vai. Então, assim, a gente precisa colocar para o nosso corpo, né? Pelo meio da nutrição, pelos pensamentos, coisas que vão alimentar, que vai nutrir positivamente. Porque a gente também pode nutrir para o negativo, né? A gente pode comer para o negativo. Quando eu como lá um miojo, eu sei, eu tenho consciência. Sim. Às vezes também, né? Deu vontade, vou comer. Só que quando você tem consciência, aquilo começa a martelar na sua cabeça. E aí acaba sendo a exceção, né? E aí tá tudo bem você, como você compartilhou dos nossos antepassados. Sim. Minha avózinha lá, ela vivia plantando coisas e fazendo, e cozinhando aipim, inhame, né? Então a alimentação era muito assim. Sim. Então se você visse minha avó comendo uma besteirada, acho que você ia tá tudo bem, né? Só se alguém tá doido de uma vez só. Sim. Só que a gente tá ao contrário, a gente come besteira a maior parte do tempo, e para comer algo saudável que é o mais difícil, né? Sim. E é esse comer, e assim, é o interno, então assim, o primeiro passo é tomar essa consciência. Sim. Eu preciso conhecer ele internamente, essa questão dos exames, né? Os hábitos, e ele precisa conhecer o que está acontecendo. Ele mente, o paciente, às vezes? Mente. Doutora, não como isso tudo, não. Mente. Porque a pessoa fica com muito medo do julgamento. Sim. Então, por isso que essa consciência, esse acolhimento, ele confiar, né? Ele precisa confiar em você. Que você não vai ser mais aquela que vai... Mais um jogador, né? Um jogador. Ele precisa chegar a essa consciência e ele perceber aos poucos que... Por quê? Significa que eu nunca vou ter doença? A doença pode até chegar, mas esse corpo vai estar bem preparado para receber. Pois é. Até os casos. A gente também não precisa antecipar, né? Entendo que a gente vai ter doença, mas a gente pode também antecipá-las, né? Na visão funcional, eu consigo analisar o paciente, o que pode instalar nele daqui a 10 anos. Olha, que legal. Né? Daqui tipo, casos de demência, casos de Alzheimer. Sim, o diabetes, porque assim, tudo começa com uma resistência à insulina. Isso demora aí 10, 20 anos. Nossa, que legal você falar disso. Sim. O exame está ali sinalizando. Porque assim, o exame ele está ali dentro de uma referência, né? É uma referência como um todo. Só que dentro da funcional, a gente analisa fora daquela referência. É pelo valor ideal. Então, é um valor que vai estar trabalhando nessa prevenção. Sim. Né? E não com a doença já instalada. Isso, assim, é uma virada de chave. Né? Porque outra coisa, Denise, que você, cara, como profissional, então vai poder dizer muito bem, a gente acostuma muito com doenças, né? As pessoas falam de doença de uma forma tão... até felizes. Um exemplo. Na casa todo mundo é diabético. Não, eu li, acho que foi até do Cariani. Diabetes hereditário, sim, mas muita coisa da sua alimentação, não é da sua mãe. Achei isso incrível, Denise. É o ambiente que nós chamamos. Tem a genética e epigenética. E tem a geladeira também. Que é a mesma, entendeu? Isso. Então, e essa geladeira está dentro da epigenética, que acaba sendo esse meio social. O ambiente, esse copo está aqui, né?
Só que em volta dele, né, até essa água ela pode ser modificada com um ar-condicionado. Ele faz troca de gás, né, dessa água aqui. Igual quando um paciente que trabalha o dia inteiro no ar-condicionado, né, e aquele que trabalha fora do ar. Aquela quantidade, aquele cálculo de água vai ser diferente. Vendo esse ambiente que ele está sendo, que ele está. Sim. Então, o ambiente vai nos moldando. Eu falo assim, como se fosse a parede. Você vai modelando, se você está batendo, se você está machucando essa parede. Que o corpo, muitas vezes não, sempre, ele tem sinais e sintomas que, como muitas vezes, a pessoa acha que não tem nada. É uma dor de cabeça. Sim. Vou ali e tomo um remedinho. Só que aquela dor de cabeça já é um sinal que alguma coisa não está bem. Não, algo está acontecendo ali, né? Nesse corpo, no metabolismo. E ali, aí você toma um remédio e vai colocando. E aquilo tá ali, machucando. Mostrando para você que tem um problema, né? É igual a questão hoje a gente tem uma quantidade enorme de pacientes com esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado. Sim, né? E é uma coisa que eu vejo o pessoal falar também de uma naturalidade, que tem uma gordura no fígado. Caramba, o que você come também o tempo todo? Não, ele acaba sendo o quê? Foi o excesso que foi, né, aumentando, né? E foi passando ali para aquele órgão que tá ali. E então, assim, do fígado a gente fala, ele é um órgão maravilhoso. Ele vai tentando várias vezes, ele vai tentando tá ali se recuperando para ele chegar a uma cirrose, foi porque ele não suportou mais. Mas com isso, acredito que até um cheiro, se você está num ambiente, aquele cheiro te enjoa, é um perfume ou um detergente, aquele é um sinal que o seu fígado não está metabolizando bem. Que importante isso. Sim, então assim, porque os sentidos a gente capta, entra, né? A visão. Esse visual, ele vai lá, aquela informação lá para o hipotálamo. O cheiro também vai para outras áreas para fazer essa identificação, o tato, tudo. Né? Por isso é importante o autoconhecimento, né, Denise? Porque se você conhece um pouco sobre você, você vai começando a observar os sintomas, os sinais que seu corpo dá, os sinais que o seu cansaço ou sua mente vai te dando, né? Então, quando você vai se conhecendo, você vai entendendo... Você não sabe como resolver, porque eu não sou profissional. Sim. Mas se eu vejo um alerta, eu vou, Denise, tá acontecendo isso aqui comigo. Muita dor de cabeça. Sim. E aí você vai poder me ajudar com base nos exames, né? Com base no histórico. E até as fases, por exemplo, pensando nessa questão da fase da mulher, né? A gente fala que nós somos mulheres de fases. Verdade. Né? Fases em idades, fases em um ciclo, né? Que compõe. E esse ciclo, nós temos temperamentos diferentes, porque essa relação hormonal ali, né? E aí, vamos pensar lá nessa mulher no climatério, a gente fala que a partir dos 40 anos, o estrogênio, ele cai, ele vai caindo. O estrogênio, ele é um hormônio que ele é autoprotetor da mulher, né? Ele protege. Até casos de doenças cardiovasculares em mulheres nessa idade é muito menor do que nos homens. A mulher começa a ter quando ela entra na menopausa, né? E aí, um outro fator nessa questão do estrogênio essa fase aí que eu já estou entrando, que tem uma quantidade maior, começa a questão da dor de cabeça, você fica irritada. Sim. Aí, vamos pensar, sempre chegamos a falar assim, tô de TPM. TPM também foi uma queda ali hormonal. Então, é muito parecido, só que você vai ficar ali direto, com aquela queda ali. Dias, muito tempo, né? Lá no climatério, nessa fase, né? E ali, só que assim, é assim, acabou? Não, a gente consegue fazer modulação, né? Hormonal pela nutrição e junto com os outros profissionais da saúde, né? Dando uma qualidade melhor para essa mulher. Acredita que muitos casos de separação a partir de 50 anos. Sim, não acredito. Por causa dessas mudanças que as mulheres não sabem lidar. Não sabem, começam a achar que são elas. Sim. Só que muitas vezes, voltando de novo, é uma questão ali fisiológica que pode ser, tem o social, mas também tem o fisiológico. Né? E que a gente não sabe, O homem não entende, muitas vezes o homem não entende essa mulher, né? E ela fica também ali e não consegue digerir muito bem o que está acontecendo e fica numa tensão.
Existem muitos artigos falando desse dado hoje. Então, Hoje, assim, como é que as pessoas te procuram, Denise? Eu tô. Então, ó, a gente falou um pouquinho sobre essa clareza do momento de buscar você. Tô insatisfeita, Sim. não tô bem comigo, com o espelho, ou com algo que eu tô sentindo no meu corpo, né? Ou algum sinal. Como é que eu te procuro hoje? Como é que são os atendimentos? Então, eu trabalho hoje aqui em Nova Iguaçu, né? Num prédio próximo ao Top Shop, Top Commerce, e trabalho em Botafogo também, né? No consultório, e faço atendimento no online. Ah, que bom. Hoje o online também ajuda muito, Faço né? no online. E aí as pessoas, e tem o Instagram, né? Que muitas pessoas às vezes encaminham, né? Começam a me conhecer um pouco dessa minha abordagem, né? De acompanhamento e indicação. E eu até estou com uma parceria também com um médico, ele também é endócrino, né? Que eu encaminhei uma paciente, ele gostou da minha conduta, e aí, né, há essa troca, né, de parcerias, né? Então, hoje, né, estou nesse contexto aí. E aí a pessoa consegue mandar mensagem para marcar, ela tem um telefone para ligar, como é que funciona? Tem. Logo na bio, né? Na bio tem um formulário com algumas perguntas que já direcionam com perguntas voltadas, né, para essa questão do agendamento. E eu tenho também um programa nutricional, porque muitas vezes não é uma consulta, principalmente nessa questão da saúde da mulher, que vem essa questão do emagrecimento, né? Uma consulta ela não dá conta por causa da questão da consciência, né? E ali faz todo aquele, mais ou menos, são 5 encontros, né? Que a gente faz esse encontro de 15 dias, que vai fazendo esse acompanhamento bem próximo da paciente, né? Para poder ela se perceber. Para ter resultado, né? Um acompanhamento para chegar no resultado, né? Hoje foram 50 mulheres que já passaram na minha vida de transformação. 50 mulheres. Caramba. E a primeira pessoa, posso dizer quem foi? Quem? Não, a primeira, minha mãe. Jura? Minha mãe tem 68 anos, né? E ela fez uma perda de 25 quilos, né? Que gata! Sim. Não tem diabetes, né? Não tem pressão alta. Gente, o melhor caso dentro da família. Sua mãe, que lindo! Sim. E como eu falei assim, o meu propósito assim, maior, né? Como a minha vida foi transformada pela nutrição, eu queria transformar a vida de outras mulheres, tenho certeza disso. E a minha mãe foi a primeira. Eu acho que assim, é honrar, né? Se eu sou a Denise que eu sou hoje, foi porque ela existe e ela me deu essa oportunidade de gerar essa vida, né? E que bom que ela conseguiu também receber isso. Ela topou, embarcou também nisso, né? E foi muito incrível que, assim, minha mãe durante 30 anos foi empregada doméstica e cozinheira, né? No Jardim Botânico. E quando eu vou atendendo em Botafogo, vem aquela relação, né, eu até falei com a patroa dela, que é nossa amiga, né, hoje, falei, Cláudia, hoje eu tô aqui, minha mãe era empregada e hoje eu sou nutricionista desse espaço e vou cuidar de você. Né? Então, isso assim, tem maior preço. Eu falo assim, mesmo que eu não atendesse ninguém, mas eu recuperar a saúde, dar mais longevidade para minha mãe. Para assim, você e para ela. Para mim maior resultado. Verdade. Agora, o número que você cuidou de mulheres é bem expressivo. 50 mulheres transformadas é muito bacana. Sim. Sabe por que eu achei legal você falar do programa, Denise? Porque eu tava vendo aí, eu não sei se foi o Cariani ou se foi o Muzi. Eu estava falando que por muitas vezes saber o que a gente tem que fazer, a gente sabe. Sim. Por muitas vezes também não é só falta de consciência, assim, saber o que comer ou não, no fundo a gente sabe. A nossa dificuldade muito maior é de fazer o que tem que ser feito. Sim. Então, quando você tem um acompanhamento, é mais fácil de você vencer as barreiras que não são só a comida. Sim. Que é o emocional, que é o psicológico, que é o poder de decisão, de dizer não, né? Quando ele até fala numa palestra dele que eu vi, tipo, quando você começar a falar que tá com fome, é fome mesmo. Sim. Bebe água, sabe? Já comeu uma banana? Ele falou, ninguém comeu 50 bananas. E legal a gente falar disso, porque quando você tem um acompanhamento, o resultado dele é mais assertivo, né? Sim. Você acredita que eu, mesmo sendo nutricionista, eu tenho meu nutricionista. Ah, que legal. Porque, assim, é aquele momento, porque a gente precisa de alguém para direcionar, concordo. Para guiar, para estar ali do lado, né? Isso é fundamental, porque aquela troca, não é aquele olhar, né, do julgamento de alguém, você não está fazendo nada. Mas eu também já descobri aonde, eu estou entrando nessa outra fase, né, que eu preciso
necessito dessa equipe juntamente comigo, ganhei um pouquinho de peso, mas eu já entendo o porquê, que é justamente essa questão da tensão emocional, de todo esse movimento, né? Dessa organização. Aí eu comecei a... Não estou olhando para mim, não estou organizando minha alimentação para levar para o trabalho. Liga aquela... consciência, ligando, né? E a Luizinha, eu preciso retomar, que eu não quero chegar a um estado que eu sei que pode, né? Aonde, se a gente não vigiar, o que acontece, né? Doenças crônicas vêm aumentando cada vez mais. A gente chama aí que vai aumentar. E aí a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado, cuidar dessa casa, que é o templo do Senhor, para que a gente possa... Nós somos instrumentos do Senhor. Uma casa boa, a gente vai ter energia para levar cada vez mais essa palavra, né? Essa palavra de vida, né? Essa palavra de mostrar, ó, Deus fez tudo muito perfeito e a gente precisa cuidar para que isso não se destrua, que cada vez mais a gente vê se destruindo. As pessoas se destruindo, verdade, próprias, fazendo essas más escolhas. O mundo, né? A gente percebe essas queimadas aí que estão acontecendo cada vez mais, né? E tudo falta dessa desconexão, vamos dizer assim, do Senhor. Eu estava vendo esses dias, Denise, foi até um corte de podcast do JJ, mas o rapaz que estava falando com ele falou que ele estava acima do peso e ele estava também numa batida de trabalho muito forte. Sim. E ele justificava tudo. Não, mas eu tô trabalhando, então tudo é justificável. E aí um dia alguém virou para ele e falou assim, acho que foi até o Joel que falou para ele, tu é capaz de morrer pelos seus filhos? E ele falou, claro, né, óbvio, ele tem 3 filhos. E aí ele falou, tá, e você é capaz de viver por eles? Porque a alimentação, o cuidado com a sua saúde é viver pelos seus filhos. E falei, caramba, e aí ele deu esse depoimento, né, que ele entrou pra academia, começou a cuidar da alimentação, e ele falou que foi essa fala do Joel com ele, tipo assim, a gente tá realmente desacostumado que a gente tem que viver bem para a nossa família. Para servir ao que a gente acredita como fé. A gente tem que viver bem, porque a gente é o exemplo disso, né? Como é que nossos filhos vão se alimentar bem se a gente não se alimenta bem? Ou seja, como é que a gente vai fazer de levar uma mensagem de um podcast se a gente não está aqui com saúde para isso? Então a alimentação ela vem cuidando disso tudo. Né? Base aqui, ó. E assim, é o autocuidado. Não é egoísmo você... Já me culpei muito disso, sabe? Toda mulher. Agora assim, você pegar e você se alimentar primeiro. Porque você precisa estar bem, como você falou, para cuidar do outro. Né? Só que muitas vezes a mulher vai se deixando... Todo mundo é colocado. Ela tem que cuidar de todos. E ela vai se deixando de lado. Só que chega um certo momento que ela não consegue mais se... Cuidar disso tudo até, né? Até ela procurar uma ajuda, perceber que ela não consegue sozinha. Por que eu fui para o espaço? Por que às vezes... por que eu tenho uma nutricionista? Muitas vezes eu também não consigo sozinha. E o que eu gostaria que a nossa mensagem chegasse nas pessoas é para que elas até tivessem acesso a essa ligada consciência antes de ter o problema. Sim. Porque às vezes a gente só vai buscar mesmo quando a gente está sentindo o problema, né? Eu fui buscar ajuda sentindo sobrepeso, sentindo cansaço, sentindo uma possível depressão. Mas que essa mensagem possa chegar numa pessoa que está só numa batida e opa, eu tenho que me cuidar antes de dar problema aqui, né? Que é mais gostoso até. Sim, e entender que todas as fases vão necessitar desse cuidado. É constantemente a plantinha, ela não precisa o tempo todo de cuidado, de alguém cuidando dessa nutrição, e a gente também é assim. É verdade. O tempo todo. Sabe o que eu queria que você deixasse? Fala do livro primeiro. Não, esse livro aqui eu até comprei ontem. Quero muito ler esse livro. Você pode curar sua vida. Eu ouvi falar muito dele. Né? Ela até fala aqui, ó, a vida na verdade é muito simples, que damos, recebemos. Isso tanto a nível social, como a nível com a gente mesmo, né? Isso em todos os aspectos. E aí até eu trouxe... Então fica aí a indicação. E uma excelente indicação. E ela... Eu não li ainda, né? Mas eu quero. E ela fala também com muita verdade, porque ela viveu isso, né? Ela conta a infância dela, desse desconectar, né, desse falta de cuidado com ela, quantas coisas que ela também foi se calando, como nós falamos, né, que muitas vezes você vai engolindo as emoções, vai comendo as emoções. Sim, ela morreu, né, com 90 anos, em 2017, né, mas assim, é um livro que
trabalha muito essa questão das crenças, né? Essas crenças limitantes que a gente tem muito. E essas crenças limitantes, ela vem muito também da nossa história, né? Das nossas histórias de vida, principalmente da primeira infância, da segunda infância, né? E aí, como nós falamos também na questão da prosperidade feminina, lembra? Sim, por favor. E aí, só para completar, eu até coloquei aqui, quando fala dessa trilha, né? Eu botei assim, ó, é um estado de bem-estar geral que abrange vários aspectos da vida e que eles se comunicam e se retroalimentam entre si. E aí, o que é? Saúde física e mental, que é sentir-se bem no corpo e na mente, relações positivas, manter relacionamentos saudáveis de apoio. Por isso que eu busquei vocês nesse network, né? Importante demais. Confabulando, então, né? Ok, sou suspeita. Sou suspeita. Realização pessoal e profissional, alcançar metas e sentir-se realizada no trabalho e na vida pessoal. Estabilidade financeira, por que não, né? Ter segurança financeira e a capacidade de realizar seus desejos e necessidades. E aí, assim, prosperidade é, portanto, um equilíbrio harmonioso entre esses elementos que permite às mulheres viverem plenamente e com satisfação. Ai, que lindo. Então, é um processo contínuo desse equilíbrio, dessa retroalimentação, né? Então, considero próspero, considero todo um processo, né? Porque o processo diário, sim, que alguns a gente completa, o outro precisa completar mais, e o movimento, que é vida. Vida, enquanto é vida, a gente tem essa energia, verdade, né? Assim, a gente não pode ser aquela água parada, vai dar o que dengue. Detalhe, você falando, citando um pouco da prosperidade feminina, eu vi você aí, porque você fala de buscar realização profissional, né? De cuidar de si, de cuidar da família, do entorno. E aí você foi relatando um pouco da sua história. Eu sei que é só um pedacinho, você deve ter muito mais história, mas você conta boa parte de você nesses pilares da prosperidade feminina. Você foi buscando, ticando isso, né? Foi. E isso é uma construção, porque a gente também não está acostumado a olhar para essa prosperidade nossa, feminina, nós mulheres. Qual é a área que tá faltando pra mim, né? O que tá pesando aqui que a balança não tá boa pra mim? Então é legal você trazer essa questão da prosperidade feminina como um todo. Que não é só o dinheiro, né? Não. E isso que assim é mágico também, o chegar nesse momento da nutrição, porque é aquele momento da maturidade. Sim. O meu olhar, né? O meu trabalho é totalmente diferente daquela menina que começou com 18 anos sendo professora. Sim. Né? Mas eu acho que eu nunca perco a minha essência de ser Denise. Eu tenho essa essência que está aqui em mim. Mas Denise se mudou muito. Uma menina super tímida, ainda sou, mas já fui mais, né? Mas uma menina que entendeu, hoje uma mulher que entendeu que tem um propósito de Deus. Por isso que também estou aqui, né, com muita coragem, porque eu quero o que está aqui na minha garganta, né? Eu não quero ficar só para mim. Não. Foi 4 anos, tem né? Que compartilhar com o mundo. Eu preciso levar essa mensagem e ajudar tantas pessoas que estão morrendo nas suas casas, no seu individual, achando que é assim mesmo. E não, existe caminho. Ela pode sair, ela pode levar, ela pode se levantar e perceber a vida em plenitude. E Deus quer isso. Quer. Né? Ele nos fez para ter vida e vida em abundância, né? E às vezes você tá fingindo que tá tudo bem. Porque a gente finge muito, Denise, que tá tudo bem. Sim. Cara, nós mulheres fazemos muito isso. A gente finge que tá tudo bem. Não é por viver uma mentira, mas pra gente querer que tudo dê tão certo. A gente quer que o trabalho dê certo, a família dê certo, os filhos dê certo. A gente vai cuidando de tudo, mas aqui dentro, às vezes, tem coisas tão bagunçadas. Né? E aí eu vi, quando eu comecei a me comunicar na internet, eu falo sobre isso. Por que não se comunicar? Por que não falar de coisas que nos ajudaram a nos curar e vão ajudar a curar o outro? Sabe? Experiências, compartilhar experiências que são verdadeiras. Você viveu, eu vivi e que vai contribuir com a vida de outra pessoa. Então, se a gente conseguiu superar uma fase ou buscar um caminho, esse caminho existe e a gente tem que compartilhar com outras pessoas que pode ser que é possível, né? É verdade. Então, se você está com sobrepeso ou algo que te incomode, ou até abaixo do peso, né? Ou até algo que está ligado mesmo a uma compulsão, porque já conheci pessoas magras, que não é sobre o peso. Não é. Mas que tem compulsão, ou que tem, né, sofrem de problemas que elas não contam. Não. Uma vez uma amiga minha me compartilhou que ela tinha problemas assim que eu nunca imaginei. Era uma pessoa que eu nunca imaginei que tinha problemas assim de compulsão, que comia sozinha, chorava comendo. Denise, uma mulher
sabe, 40 anos chorar comendo. Eu falei, amiga, como é que você nunca falou? Sabe, eu abracei ela. Diz que ela primeiro pra terapia, que é, né, eu acredito muito na terapia também pra nos salvar. Sim, preciso. E depois ela foi buscar esse caminho da nutrição, sabe? Pra entender essa relação dela com a comida. Uma pessoa que eu nunca imaginei que tinha essa dor. Por isso que a gente tem que falar sobre as coisas, sabe? Porque as pessoas passam por coisas que elas não compartilham. E às vezes busca caminhos rápidos, por exemplo, a bariátrica. Seria até um outro tema para um outro podcast, né? Não é... Que virou uma febre, virou uma solução muito fácil agora. Já conheci pessoas que engordaram para fazer. Você deve ter conhecido. Sim, não. A gente tem várias situações. Próximas, pessoas próximas. Eu tenho que bater 10 quilos. É porque eu aqui, pensando, meu Deus, vai engordar 10, eu preferia perder 10. Dobra, porque o corpo, ele... Porque aqui, ó, muitas coisas aqui, ó, na mente. Se não mudar... Por isso, até quando eu falo a questão da suplementação, eu preciso trabalhar, eu preciso ele entender essa questão do padrão alimentar. Porque o suplemento está ali para suplementar, ele complementa. Porque ele não pode ficar ali, né, o tempo todo, porque onera financeiramente. Sim. É igual o caso da bariátrica, né, de medicações. Vai perder o peso? Perde. Só que depois... Ah, não faz milagre. E os seus desejos de você participar socialmente, né? Sim. E aí... Seus vícios. E aí o que acontece? A pessoa vai para outros vícios. Sim. Tem vícios de compras financeiras, vícios álcool. de jogos, de álcool, e entre outras situações. E aquela pessoa fica infeliz. Sim. E o pior, ela ainda tá com o corpo ali, feito por uma cirurgia, a cabeça bagunçada, e pode... esse reganho muito maior... Né? Sabe que eu já usei? Eu já falei que eu já usei de tudo, né, Denise? E é real mesmo. Eu já usei caneta também. Pra essas canetas que hoje em dia tá mais na moda. Eu usei isso há 3 anos atrás. Olha. Caríssimas, que eu paguei uns R$900 naquela época. Sim. E aí eu estava me achando linda. Só que eu tava muito doente, porque eu não conseguia ficar sem a caneta. Sabe? Então eu precisava, para eu comer pouquinho, tinha que estar sempre enjoada da caneta. E as pessoas me elogiando aberto, achando que eu tava arrasando, não contava pra mim que eu tava usando. Mas eu tava usando a caneta que é pra diabético, na verdade, né? É, porque então... E eu não tenho problema de contar as minhas coisas, porque são reais, sabe? Eu fiz mesmo, errei a beça. Porque assim, até o que você falou na questão do erro, a casa bagunça. A gente sabe que muitas vezes, né, a gente está naquele equilíbrio, mas aquela casa vai bagunçar, mas a intenção que daqui a pouco ela vai arrumar. Você sabe como arrumar. Esse movimento o tempo todo que a gente tem que fazer. Aí, claro que a bariátrica, como a questão da caneta, ela foi pensada para pessoas com situações críticas mesmo. Tem pessoas que têm essa necessidade, que ele está num estado de descontrole metabólico enorme, né? Principalmente aquelas obesidades mórbidas, né? A diabetes mesmo, que a gente precisa controlar, é fundamental ali, né? Não estou dizendo que não tem por que existir, mas ela não pode virar como um modismo. Como a gente já está fazendo disso, né? Dessas práticas. Sim. Você puder deixar, Denise, uma dica mesmo, um conselho, sabe? Sobre nutrição para as pessoas, assim, de forma geral. O que você diria? Cuidado com os mitos. Boa. Porque existem muitos mitos, muitas informações que nós temos hoje, né? Todo mundo agora é nutri na internet, né? Dá dica. 3, segue na legenda, 3 alimentos proibidos, né? Assim, sim. Blogueiros de fitness ou de internet, mas que vão dando dicas de alimentação. Sim. Cuidado com isso, né? Cuidado, porque até mesmo aquele alimento sendo natural, muitas vezes para você, na sua situação clínica, individual, você não pode comer. Sim. Um exemplo é o xilitol. Nem todo mundo tem o organismo que está preparado naquele momento, porque ele faz um processo de fermentação muito grande. Então, é muito individualizado. Então, assim, não sigam os mitos, procure um profissional da saúde, uma nutricionista, né, e os outros profissionais, né, que são fundamentais aí, como a clínica médica, o endócrino, né, o gastro, são profissionais que estão ali, cada um dentro da sua área, mas que a gente se conecta, né? Para manter todo esse estado aí de saúde. Né? Denise, você tem uma dica para deixar, assim, pode ser de um filme, de um livro, de alguma coisa para começar o despertar da consciência da alimentação? Vou deixar esse aqui que eu falo assim, que acho que é essa questão desse autoconhecer, né? Boa. Então, assim, ó, você pode curar sua vida, do Louise, né? Rei. Esse livro, ele é muito falado. Eu não li, mas ele é muito falado mesmo. Então, deixa essa dica, porque ele vai
trazer todo esse processo de crenças, né? Sim. Limitante, esse encontro da gente com a gente mesmo, né? É fundamental aí. E vai falar da alimentação também, um pouco de modo geral. Pra gente finalizar, você tem um case, assim, que não é sobre corpo, mas que você mudou uma vida, que uma pessoa te falou: Denise, você salvou minha família, você estourou meu casamento. Você tem um case, assim, de uma mulher que... Mas eu imagino que você tenha muitos casos de sucesso. Mas um case de um depoimento que você falou assim: caramba, valeu tudo, assim. Eu precisava também disso aqui pra mim nutrir, sabe? A nutrição comigo. Teve um caso que mudou muito a vida de uma pessoa? Eu acho que tem sim. Eu posso falar o nome? Não? Se você puder, por favor. Pode, não sei uma se amiga pode minha. por ela? Acho que posso, acho que sim, acho que ela vai gostar. A Thaís, né, foi uma mulher que ela modificou muito. Ela estava num processo de obesidade, né? Ela ficava deitada, prostrada e assim, vários conflitos, né, pessoais, né, familiares. E hoje ela é uma outra mulher. Perdeu, veio descobrir que era um processo cirúrgico mesmo da tireoide. Então, nesse trabalho integrativo, a gente consegue, que às vezes não é só a nutrição, como eu falei, precisa desses outros profissionais. E ali ela precisava de um acompanhamento sistemático endócrino, que ela descobriu, né, algo ali que era um caso cirúrgico. Aí o corpo foi regulando, né? Tipo assim, o corpo fica em chama quando tem processo em descontrole ou inflamatório, aquela chama que ela precisa apagar e ela precisa depois se reorganizar, né? Crescer aquela plantinha verdinha, né? E aí vem a vida de novo. Então, eu acho que o caso foi um caso bem de sucesso. Foi bem no meu início, assim, de carreira e da minha mãe, né? São dois grandes casos, né? De pessoas próximas, conhecidas. Sim. A gente faz muito, óbvio, porque é uma profissão e nossa grana, mas mudar a vida de alguém também é um valor, né? Que você fala, caramba, que coisa gostosa. O nosso trabalho vai impactando vidas e é muito bom, né? Sim. Eu tava vindo pra cá, o rapaz da moto falou que ele ouviu um corte de podcast, né? De um podcast, ele só não soube dizer o nome de alguém, que fez ele começar a juntar dinheiro, economizar dinheiro pra juntar dinheiro. Sim. Aí eu fiquei, caramba, tá vendo? Às vezes é um conhecimento que a gente acessa, que alguém compartilha, que muda a nossa história. Muda. Então, uma chave, uma pílula que a pessoa ouvir desse podcast, que ela possa levar para ela sobre a nutrição, sobre não desistir ou sobre buscar ajuda, né, Denise? Ajuda. Se puder, caramba, busca ajuda. Fala com alguém que você tá com problema, que você precisa de ajuda, né? Sim. Movimenta de alguma forma, só levanta a mão, assim, busca um profissional. E aí as coisas vão acontecer, né? Sim. A gente não é autossuficiente. Às vezes a gente quer ter, né? Verdade. Só que... Nós, mulheres, então... Só que isso, o peso fica muito grande. Não precisa ser assim. Verdade. Não precisa de forma nenhuma. Se conecte. Mantenha o network, né? Isso, o network na prática. Recado final para as pessoas. Eu acho assim, quero agradecer esse espaço aqui maravilhoso. Eu também. Né, a você, né, por ter os dois, né, acreditado nessa intensidade de ser Denise, e hoje estou aqui, né. Agradecer minha família também, meu marido que está ali, meu filho, ele então que escuta, né, o tempo todo eu falando de nutrição desde o primeiro período, né, Antela? Daqui a pouco tá ele dando uma consulta também pra gente. Se eu tô na rua, eu começo a falar da nutrição, quero que todo mundo veja, né, essa importância, né? Então, ao Caio, meu filho que não está aqui, que ele também foi um dos motivos que ele quer estar no processo, ele ama a saúde, ele quer estar fazendo o preparatório para medicina. Aí eu falo assim, sendo professora, assim, a gente, né, chega a um certo momento que não tem como, né, custear. Eu falei que eu sei estudar. Eu vou estudar para poder ajudar aí um pouco nessa formação. Então, é por eles, primeiramente por Deus, né? E para eles, então, assim, sem palavras, minha gratidão, tá? Gratidão por tudo. Eu falei com eles que, assim, eu já estou comemorando meu aniversário, que é 14 de outubro, hoje é 14 de setembro. Então, um grande presente, né?
um momento de muita coragem, porque sempre estar aqui não é fácil, né? Mas não tem essa, tem que ir coragem, porque eu tenho um propósito e eu preciso levar a vida para essas pessoas. Sim. Então, assim, para mim, eu deixo como frase, né, que é a minha marca: nutrição é vida. Nutrição é vida. Parabéns, Denise. Eu queria te agradecer pela confiança, agradecer a Felipe, que está aqui, né, conduzindo. Felipe. Fabiano. Felipe. Agradecer a todo mundo que está aqui no bastidor, fazendo esse momento acontecer. Agradecer as pessoas que vão assistir a gente. Sua família está aqui te apoiando. Agradecer a você, Denise, porque primeiro que você falou, pela sua coragem, sabe, de se expor, de contar a sua história, compartilhar até de alguma forma uma dor inicial que se tornou um propósito, né? Então, muito legal você compartilhar isso, transformar isso num grande propósito de vida, compartilhar com o mundo. Agora, o que fica para mim, de verdade, dentre várias coisas dessa conversa, é uma mulher que se reinventou depois de já ter uma conquista profissional bacana, de estar bem, você foi lá e teve coragem de recomeçar ou fazer algo novo. Se as pessoas pudessem ouvir isso com carinho, sabe? Porque é muita coragem. Então, muito corajosa, muito ousada. Parabéns por isso. Obrigada. Eu espero que a nutrição te devolva, assim, os casos de pessoas que se transformar, né? As vidas que você salvar, as pessoas que mudarem um comportamento, conseguirem ter mais longevidade. Eu queria compartilhar com você, Denise, as mulheres da minha família, elas falecem muito cedo. Infelizmente, eu perdi minha mãe, perdi minha avó. Todo mundo na faixa de 50 e pouco, elas não chegam nem a fazer 60 anos. E eu gostaria de quebrar essa hereditariedade familiar de uma negligência com a saúde. Sabe, as mulheres da minha família realmente também se dedicaram muito a cuidar e não se cuidaram. Então esse papo aqui pra mim tem muito valor. Muito obrigada, tá? Obrigada. E conta com a gente, conta com o canal, conta com essa turma que tá aqui pra divulgar o seu trabalho, pra gente colocar mesmo o seu produto, né, para o máximo de pessoas conhecerem. Divulgar tanto o seu serviço individual quanto o seu serviço coletivo de esse atendimento que você vem fazendo, né? O programa, que as pessoas possam conhecer e te acessar mesmo. Consumir um pouco do teu conteúdo lá nas redes, que tem um conteúdo muito bacana lá também. Para a pessoa ter um primeiro acesso ali à nutrição, né? Então, conhecer o teu Instagram, conhecer o teu trabalho. Muito obrigada por isso, tá? Obrigada. Desejo muito sucesso. Obrigada. Você vai até perceber assim no Instagram que às vezes eu não vou estar, come isso, come aquilo. Eu vou lá sempre muito desse movimento aí de vida. As pessoas possam perceber, né? Eu acho que já que lá no teu Instagram é muito perceptível isso, assim, a questão da nutrição com a vida. Não com a comida em si, ou com o emagrecimento em si, mas com essa relação com a vida, né? Que depois tudo flui depois. É muito nítido, né? Eu estou fazendo até uma pós-graduação que é a Ayurveda, que todo o meu posicionamento também vai ser, que é a ciência milenar aí, né? Que é a ciência de quê? Da vida. Dá para dar um spoilerzinho do que vem? O que você imagina trazer a questão da Ayurveda para a sua abordagem? Então, é uma abordagem que ela é milenar, né? Que ela vai trabalhar com rotinas, que também já trabalham um pouco, né? Mas são rotinas instaladas, alimentos que são... Porque uma parte que é muito importante do nosso corpo é a digestão, que é lá no estômago, e a absorção, que é no intestino, né? E a Ayurveda, ela vai falar muito dessa parte aí digestiva, que é os chás, o tratamento, né? Os alimentos dentro das suas fases, nesse relacionamento com as estações do ano, que reflete, né? Se você está com muito vento... Lembra que eu falei, né? Que a gente também reflete esse social, esse ambiente. Sim. Então, esse vento ou esse sol vai refletir no nosso fisiológico, né? Então, é toda essa visão já com esse ambiente. É toda uma metodologia, uma abordagem que ela vai somar para essa nutrição e vida. Caramba, então tem muita coisa boa vindo, né? Tem sim. Sucesso, tá? Obrigada. Longevidade para você poder compartilhar isso com muita gente. Espero que você atinja muitas mulheres, sabe? Muitas pessoas, mas muitas mulheres, que esse número que você trouxe pra gente aí vira exponencial, assim, que você atinja muitas vidas, porque
Quando você transforma uma mulher, você transforma uma família inteira, né? E aí, compartilhando comigo, o meu caso específico, você transforma uma geração também. Porque eu espero que as mulheres que venham depois de mim estudem longevidade. Verdade. Conheçam longevidade, assim. Não precisa ser profissionais disso, não, mas que elas saibam que elas merecem viver mais, viver melhor. Viver de forma mais saudável. Isso foi tudo. Exatamente isso. Obrigada, tá? Obrigada a você. Deus te abençoe muito. Tô muito feliz de estar aqui com você. Obrigada, viu? Obrigada a você que vai assistir a gente. Eu também. Muito bom. Parabéns. Primeiro podcast da Denise, primeiro podcast aqui da gente, né, na cafeteria. Obrigada por esse momento. Deixa seu like, compartilha esse conteúdo com alguém. Eu sempre falo, Denise, que um bom conteúdo salva a gente. Salva mesmo. Assim, um bom conteúdo, um conteúdo de valor. Às vezes você tá com a mente... Você escuta, né? Eu tenho esses momentos assim, eu boto ou na academia, ou fazendo uma comidinha, né? Ou no momento ali que eu tô meditando, eu boto um conteúdo de valor, assim, alguém que vai trazer uma palavra de, realmente, de conhecimento. Salva uma pessoa que tá sem esperança, sem saber muito pro que tá fazendo, pra onde tá indo, tá no automático. Eu falo, não vive em piloto automático, né? Vive com consciência. A Denise trouxe consciência de alimentação, de nutrição, de saúde, de vida, de comportamento. Mergulha nesse conteúdo, ouve 2 vezes. Um beijo. Obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Eu espero que a gente faça muitos conteúdos por aqui nessa casa. Obrigada, Felipe. Obrigada, porque isso também só está acontecendo por causa desse movimento que você faz. É incrível. Obrigada, gente. Olha, obrigada. Denise, que lindo. Obrigada.